um privilégio estar aqui apresentando esse trabalho diante de 3 belas e inteligentes professoras. Vai o meu apreço todo especial para a nossa querida e simpática professora Luciana Fonte, a nossa querida e inesquecível professora Caliane e, é claro, a minha orientadora, a minha mestre, a minha vizinha, por que não dizer a minha amiga, Helena Celo, que exerceu um papel fundamental nessa minha formação científica. Então, meu trabalho foi estruturado da seguinte maneira: introdução, uma breve abordagem histórica, depois vou trazer os conceitos, vou falar dos conceitos trazidos pela doutrina, pela lei, e entrar depois na temática da responsabilidade civil e finalmente concluirei com minhas considerações finais. Então, nada melhor do que começar o trabalho apresentando para vocês o tema do meu artigo, cujo nome é Responsabilidade Civil Objetiva das websites piratas à luz do nosso glorioso Código de Defesa do Consumidor. E antes de mais nada, eu vos indago: até onde vai a responsabilidade do fornecedor? Essa responsabilidade seria suprimida pela negligência do consumidor? Vejamos no decorrer da apresentação. Então, partindo para a parte histórica da legislação consumerista, é importante salientar que as relações de consumo eram regidas pelo Código Civil de 1916 e pelo Código Comercial. Então, aqui, nesse contexto histórico, pouco se importava com a figura do consumidor. Haja vista que ambos diplomas legais eram meramente patrimonialistas. Então, logo surge nossa magnificente Carta República de 88, mais precisamente no seu artigo 5º, inciso 32, dizendo que é dever do Estado, na forma da lei, promover na forma da lei a defesa do consumidor. Então, percebam que a Constituição Federal surgiu com a preocupação em assegurar o hipersuficiente para, assim, com isso, tornar-se mais saudável a relação de consumo. Então, de acordo a esse mandamento condicional, surge em 1990 o Código de Defesa do Consumidor. Então, uma das inovações marcantes nesse CDC foi tratar de consumidor, foi tratar de fornecedor, foi tratar dos bens de consumo, foi tratar principalmente da inversão do ônus da prova, que é pautada aí na hipossuficiência do consumidor. E outro ponto que foi muito marcante no CDC foi exatamente tratar do Instituto da Responsabilidade Civil, que vamos trabalhar aí na frente. E aqui eu vim delinear alguns conceitos trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o primeiro conceito de fornecedor. Então, segundo o CDC, fornecedor não é só aquela pessoa jurídica, não é só aquela empresa, e sim pessoa física, os entes despersonalizados. E oportuno são as palavras de Risato Nunes ao estabelecer que fornecedor é todo aquele que pratica uma atividade ligada aí a produtos e a serviços. Já o conceito de consumidor é toda pessoa física, toda pessoa jurídica que adquire ou utilize bens e serviços como um destinatário final. Então, aqui se enfabulou, subdividindo esse conceito em subjetivo, onde o consumidor não deve explorar o objeto de consumo, e o conceito objetivo é exatamente ligado aí ao destinatário final, que é fundamentado com a corrente finalista, que ele diz que deve-se fazer uma interpretação restrita do que é consumidor. Ao fato em que a corrente maximalista diz que o propósito do CDC foi trazer normas gerais que englobem todos os participantes do mercado econômico. E em relação a produtos, em síntese, é bem simples. Produto é todo bem móvel
material e imaterial, ao passo que o serviço é toda atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive aí os de caráter bancário e financeiro. Agora, externo, é claro, aquele que configura a relação de trabalho. E entrarei, finalmente, na responsabilidade presente no Código Civil, ou seja, subjetiva, que, como conceitua Carlos Roberto Gonçalves, que essa responsabilidade somente se configura se existir culpa ou dolo. No artigo 186 e o 927 do Código Civil, diz que todo aquele que praticar ato ilícito deverá responder pelos danos causados. E o Carlos Gonçalves diz que esse ato deveria implicar no mínimo em culpa. Já a responsabilidade trazida pelo CDC, que é objetiva, está diretamente ligada à teoria do risco, ou seja, a culpa no dolo seria totalmente irrelevante, certo? Precisando apenas de se comprovar um nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado para, por sua vez, exigir aí o direito de imunidade. E esses artigos, 907, parágrafo 1 e 901 do Código Civil, veio para fortalecer essa responsabilidade objetiva, com aí também os artigos 12, 13 e 14 do CDC. Em relação à responsabilidade pelo defeito, o artigo 14, caso do CDC, diz que ela está